Apesar de, no culto de ceia, nós ficarmos livres para falarmos de outro tema, nós temos o hábito aqui na igreja de todo mês nós trabalhamos um tema específico. E o mês passado nós trabalhamos um tema que para nós foi um tema muito especial. Nós falamos sobre encontros com Jesus, aonde nós tentamos pelo menos mostrar que inicialmente um encontro com Jesus, ele sempre tem o objetivo de mudar a vida de uma pessoa, mudar as circunstâncias de uma família e até mesmo de um povo, de uma igreja. E eu me senti muito direcionado para finalizar então nesse culto de ceia com uma última palavra que eu coloquei como encontros da humanidade com Jesus. Na nossa primeira palavra, não sei se você participou de todas, nós falamos sobre o encontro de Deus, de Jesus, encontro real mesmo, onde ele teve um tete-a-tete ali, um olho no olho, com algumas pessoas durante a sua caminhada, o seu ministério, quando ele esteve aqui na terra. Não sei se você se lembra, alguém se lembra qual foi a primeira pessoa que nós falamos? Um jovem? Ou os irmãos não estavam aqui ou não prestaram atenção na palavra. Natanael. O encontro de Jesus com um jovem chamado Natanael, a Bíblia fala que ele era um jovem cético, ele era um jovem que tinha alguns amigos ali que conheceram Jesus e apresentam então Jesus para ele. E o que mais me deixa assim fortalecido nesse encontro de Jesus com Natanael é que Jesus não se preocupou em julgá-lo por causa do seu ceticismo, por causa da sua talvez indiferença ao que Jesus estava fazendo naquela época, mas Natanael teve um encontro tão verdadeiro com Jesus que em poucas palavras que Jesus libera sobre ele, ele já o chama de mestre e de salvador, mostrando que a vida de Natanael foi verdadeiramente impactada por esse encontro com Jesus. Depois, no segundo domingo, nós falamos do encontro com Jesus com uma família. Eu acho que essa vocês vão se lembrar. Foi a família de quem? Família de Lázaro, né? Mas mesmo sendo o encontro de Jesus com uma família, nós vamos ver Jesus tratando aquela família na sua particularidade, cada um na sua individualidade. Nós vemos Jesus falando para Marta, o irmão havia morrido, e aí Jesus, quando encontra com Marta, ele fala assim: não se preocupe, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não se preocupe. Marta talvez estava pensando que Jesus estava falando quando ele fosse voltar e fosse ressurgir dos mortos ali. Mas Jesus estava enchendo o coração de Marta de fé, de ânimo. E aí nós falávamos justamente disso, que tem momentos na nossa vida que nós precisamos receber uma palavra de ânimo mesmo sobre nós, uma palavra de motivação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e Deus tem essa palavra para nós. E aí logo depois, Jesus ainda nem chegou no povoado onde eles moravam, e Maria vem ao encontro dele, e a Bíblia fala que Maria se prostra aos pés de Jesus, e naquele momento Jesus não fala a mesma coisa para Maria. Jesus não vira e fala para ela: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Mas Maria começa a chorar de tanta angústia de ter perdido o irmão. E aí o que acontece? Jesus chora junto com ela. É uma passagem que talvez você fique ali, mas Jesus chorando ali para mostrar para mim e para você que ele se identifica com a nossa dor. Ele se identifica com aquilo que nós passamos, com as dificuldades que nós enfrentamos. Ele sabe daquilo que você está vivendo, talvez hoje. E aí eu disse então que eu estava tomando banho, né? Para vir pregar nesse dia. E aí eu até disse que Deus fala com a gente também quando a gente está tomando banho, né? Por que não, né? E aí eu ouvi essa expressão bem clara no meu ouvido. Lázaro, é você, Sérgio, na sua pior fase. E aí eu tinha preparado a palavra apenas para falar do encontro de Jesus com Marta e com Maria. Mas aí
eu acabei de tomar banho rapidamente e mexi na palavra e coloquei o encontro de Jesus com Lázaro também, que é eu e você na nossa pior fase. É aquela fase quando nós já estamos mortos. É aquela fase onde já não tem sonhos mais dentro da gente, já não tem mais planos, aonde você talvez já desistiu até mesmo de viver. Você acha que a sua vida é trabalhar, 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 chegar em casa, trabalhar mais ainda em casa, e a sua vida vai virando uma rotina onde não há mais sonhos dentro de você. E aí nós falamos que Jesus, além de ser aquele que é a ressurreição e a vida, além de ser aquele que chora conosco e que reconhece a nossa dor, Ele também é aquele que pode nos ressuscitar. Ele é aquele que pode resgatar sonhos dentro de nós. Você pode dizer amém por isso? Na semana passada o pastor Marcos falou de uma forma muito clara sobre um encontro que eu e você e qualquer pessoa no mundo precisa ter com Jesus. E esse encontro, se ele não produziu uma mudança de vida dentro de você, se ele não produziu uma transformação, ele não foi um encontro. Ele foi apenas uma troca, talvez, de olhares, digamos assim. Porque todo encontro de Jesus com alguém, ele tem que mudar a nossa vida. Ele tem que mudar a nossa existência. E o pastor Marcos falou muito sobre o amor, aonde ele falou sobre a questão da adoção, né? Quantos estavam aqui vão se lembrar disso, quando ele falou muito sobre a questão de nós recebermos esse amor de Deus. E aí, irmãos, eu me senti então muito comovido, muito direcionado a terminar essa série, e por isso eu coloquei o tema dela, que é o encontro de Jesus com a humanidade, digamos assim. Nós falamos do encontro de Jesus com o homem, e no início da palavra do pastor Marcos, quem estava aqui, vai se lembrar que ele citou vários outros encontros, do paralítico, do cego, da mulher samaritana, e ele foi citando vários outros. Mas é um encontro de eu e você em alguns momentos muito particulares da nossa vida. Depois nós vimos Jesus se encontrando com uma humanidade, com uma família. E hoje eu quero então finalizar Jesus se encontrando com uma humanidade. E eu queria ler um texto com vocês, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o primeiro milagre que é mencionado de Jesus na Bíblia? Pois é, o que foi o milagre? Os irmãos estão bem de Bíblia, hein? Olha para você ver o tanto que é interessante, que nós sempre fazemos essa relação, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água. Nós damos tanto valor a essa transformação, que às vezes nós nos esquecemos de como foi o processo que ele transformou a água em vinho. E eu queria ler esse texto então com os irmãos, está lá no livro de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler aqui então rapidamente, para você se contextualizar aqui. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Preste muita atenção, volta aí, Igor, no 9. Preste muita atenção nisso daqui, ó. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Nós vamos depois voltar nisso daqui. Verso 10. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Eu estava estudando sobre esse assunto e tem um homem que chama Peter Dexon. Ele faz um estudo muito aprofundado sobre os 4 evangelhos e ele chega a uma conclusão pessoal, não há nada, assim, embasamento bíblico nenhum para chegar a essa conclusão, mas ele chega a uma conclusão pessoal que possivelmente João é o evangelho que foi escrito dentro de um parâmetro de uma visão de uma testemunha ocular. E ele acredita então que o evangelho de João é o evangelho que traz uma realidade muito mais tangível para nós, porque talvez os outros evangelhos, e eu não sei se você sabe dessa particularidade, mas a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ele foi escrito a partir de uma história que era contada e ia passando de um para o outro. Então um ia contando um fato que talvez viu, que talvez ouviu, e isso ia sendo registrado. Então, Peter Dexon, então, ele acredita que o Evangelho de João, ele foi escrito por uma testemunha ocular que presenciou todos os fatos que ali foram registrados. E João, então, ele vai nos trazendo uma riqueza de detalhes que nós precisamos dar atenção devida para essa riqueza de detalhes. E aqui, no verso 11, ele não chama apenas de um milagre ou de primeiro milagre. João, propositalmente, ele chama essa situação de um sinal milagroso. E aí, eu preciso aqui construir bem rapidamente com vocês uma linha de pensamento para a gente entender o porquê de que esse primeiro sinal, ele é dado justamente numa festa de casamento. E aí a gente precisa entender que casamento naquela época, irmãos, ele não era apenas uma união entre um homem e uma mulher apaixonados. Casamento naquela época, haja vista que uma festa de casamento lá naquela época, e até hoje isso acontece, ele durava 7 dias. Já pensou? 7 dias você ali em festa, porque era um acontecimento histórico. Era um acontecimento onde toda a comunidade estava ali envolvida naquele acontecimento. Então, faltar vinho num casamento era uma falha inadmissível. Eu fico imaginando esse cerimonial, porque eu não sei se você percebe, Jesus tem uma fala com esse cerimonial. É chamado esse cerimonial para que ele tivesse um contato direto com Jesus, mas eu fico imaginando ali a frustração dele, talvez, de não ter conseguido organizar uma festa adequada. E isso é frustrante, né? Talvez foram mais convidados do que o normal, talvez tiveram muito penetras ali. Você já participou de alguma festa que você era o penetra? Hã? Às vezes a gente faz uma festa e aí você vai olhando assim e você fala assim, eu não convidei, por que está aqui, né? E aí você não vai desconvidar a pessoa, talvez naquela festa, porque talvez sabiam que Jesus estaria na festa, porque as notícias correm, né, irmãos? Opa, eu não vou perder a oportunidade de estar perto de Jesus, a gente está ouvindo tantos boatos dele por aí, eu vou também. E pode ser que seja por isso que o vinho acabou mais cedo. E é engraçado que a Bíblia não fala de comida. Poderia ter falado? Claro. Mas a Bíblia não cita que faltou comida, a Bíblia cita que faltou vinho. E então, irmãos, para aquele cerimonial ali da festa, era uma falha imperdoável. E aí Jesus vira para a mãe dele e fala assim, o que eu tenho com você, mulher? A minha hora ainda não é chegada, porque esse acontecimento não é apenas um milagre que Jesus, ou o primeiro milagre que ele realizaria, era um sinal profético. Então Jesus estava dizendo para a mãe dele, olha, a minha hora não chegou, porque ele sabia que para ele intervir ali naquele momento, ele precisaria ser muito claro para aquelas pessoas do que significaria ele fazer aquele milagre. Então eu quero construir com você aqui rapidamente esse pensamento. Veja bem, irmãos, a situação daquele cerimonialista ali naquela festa, diz para mim e para você, que nós precisamos levar a sério aquilo que um dia nós determinamos
e resolvemos fazer da nossa vida com Deus. Porque casamento não é algo que você faz, embora hoje casamento ele está sendo tão desacreditado por tantas pessoas. Casamento não é algo que você vai ali e faz sem saber das implicações. Casamento é algo muito sério. Casamento é uma união entre duas pessoas, entre duas famílias, eternamente. E isso precisa ser levado a sério. Então, o que aquela falha está dizendo para mim e para você, é que nós não podemos considerar um casamento como algo banal. E aí eu quero dizer uma coisa para os jovens, que nós temos aqui muitos. Cuidado quando você for escolher a pessoa com quem você vai casar. Porque se tem uma coisa que nós nunca vamos te ensinar aqui na igreja, é que qualquer coisa você pode descasar. Uma vez que você escolheu casar, você vai procurar viver com aquela pessoa para sempre. Era uma boa hora de você dizer amém ou misericórdia. É sério isso, irmãos? Porque hoje é muito mais fácil se divorciar do que casar. Eu pergunto para a Fabiana, foi mais difícil você organizar seu casamento ou seu divórcio? Acho que não demora nem uma hora, se brincar. E fruto de uma cultura pós-moderna, que vai dizer para você não se preocupar. Fruto de uma cultura pós-moderna que vai para dizer para você o seguinte: se preocupe, se não der certo, descase. Mas eu confesso para os irmãos que viver a dois não é fácil. Entende isso? Porque o que aqui nesse texto nós estamos aprendendo é que nós não podemos levar um casamento na bagunça. Achar que se deu certo, deu, se não deu certo, parte para outra. Não. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui também é a promessa de algo que viria na frente. O que Jesus então escolhe aqui num casamento é dizer para mim e para você: olha, já que me cutucaram, já que me fizeram participar de uma falha nesse casamento aqui particular, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Abra sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 25, verso 6. E olha só o que esse texto messiânico está nos dizendo. O profeta aqui está dizendo algo que iria acontecer no futuro. E olha só o que esse texto diz: neste monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Diga, o melhor vinho. Verso 7. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Verso 8. Ele destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, ele enxugará todas as lágrimas dos olhos e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem diz. Então, quando nós vemos Jesus se posicionando naquela festa de casamento, nós temos que nos lembrar desse texto messiânico, aonde ele está dizendo qual seria a obra que Jesus faria por você. E ele está dizendo de todo um banquete que ele vai oferecer para mim e para você. Agora, a gente não pode desconsiderar o meio que Jesus usou para fazer aquele primeiro milagre. Como eu disse no começo da palavra, a gente relaciona apenas que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Mas muitas vezes nós deixamos passar desapercebido como isso aconteceu. E eu queria chamar a sua atenção aqui rapidamente para isso. Pode ser que às vezes a gente não dá a devida importância porque foi o primeiro milagre. Ou talvez, por ser um milagre realizado numa festa, a gente analisa a festa, a gente analisa talvez
a situação do cerimonialista ali, e a gente desconsidera então o processo, digamos assim. E eu não sei se você se lembra, volta lá por favor, Igor, no João capítulo 2. Não sei se você se lembra, o que foi que Jesus usou para multiplicar a água em vinho? Alguém se lembra? Ele usou talhas. Talhas, embora se você colocar no Google, você vai ver algumas imagens de talhas, parecido com taças assim, mas um pouco maiores. Mas se você pesquisar lá, você vai ver algumas talhas que são diferentes. E aqui no texto, João, ele cita uma expressão muito clara. Ele usou talhas usadas para purificações cerimoniais. O que é isso? Essas talhas, elas eram normalmente da altura aqui da minha cintura, mais ou menos, um pouco largas, e elas ficavam normalmente na entrada do templo e de casas também, porque as pessoas ao chegar no templo, elas precisavam lavar as mãos e os pés. Eu vou desconsiderar que nenhuma talha dessa tivesse água já usada. Tudo bem? Porque Jesus manda eles encher as talhas de água. Então eu vou considerar que todas elas já estavam vazias. Mas eu vou pegar minha esposa como exemplo. Amor, você tomaria esse vinho? Esquece que foi Jesus que purificou. Olha só. As mulheres aqui de plantão, quando você quer deixar uma vasilha mais limpa do que o normal, normalmente você faz o quê? Hã? Não, ela falou o que eu quero. Água quente. Quem é bom de cozinha sabe que com água quente ela limpa muito rápido e mais fácil. É igual quando eu vou fazer café todo dia aqui para os irmãos. Sabia que o café que você bebe lá é eu que faço? Fala assim, tá bom, bispo. Continue assim. O café e o bolo de fubá, tá? Sou eu que faço. Esse mérito eu não deixo ninguém levar. O que eu faço todo domingo, irmãos? Não é todo domingo que eu faço café lá em casa todo dia, para minha esposa levar para o trabalho. Primeiro eu escaldo a garrafa, que é para tirar aquele gostinho de café velho, aquele gostinho de bichinho que por acaso possa passear ali. É uma forma de você purificar a vasilha, digamos assim. A Bíblia não fala que Jesus fez uma purificação das vasilhas. Eu não sei se eles faziam, para te ser sincero. Eu não sei, porque eu não consegui visualizar nada ali nesse sentido. Mas imagine o que é uma pessoa olhar para aquelas talhas. Elas eram usadas para quê, irmãos? Lavar as mãos. Até aí, a gente não fica tão desconfortável. Que às vezes é só uma poeirinha que juntou ali, não tinha Covid na época, né? Não tinha vírus ali naquela época, era só uma lavagem das mãos. Mas ela também era usada para lavar os pés. Então você consegue entender o que é isso? Pegar uma vasilha que era usada para uma lavagem cerimonial, de uma purificação, e aí enche essas vasilhas de água, e Jesus transforma aquela vasilha, aquela água, em vinho. Eu fico imaginando a cena. Quem é que viu isso? Lembra do que eu pedi para você guardar? Quem é que viu isso? Só os serviçais. É claro que se ele fizesse isso na frente de todos os convidados, muitos seriam como a minha esposa, não tomariam vinho. Mas você consegue entender o que Jesus estava fazendo ali? Era um sinal profético. Não era apenas um milagre, porque se fosse apenas um milagre, ele não precisava encher as talhas. Se fosse apenas um milagre, à medida que iam servindo, o vinho poderia se multiplicar, como ele fez isso na oferta, no milagre da viúva lá, com azeite. Jesus tinha outros meios de fazer o vinho se multiplicar, tinha ou não, irmãos?
Ele fez pães e peixes se multiplicarem, porque ele não podia fazer um vinho se multiplicar. Por que ele não podia pegar, talvez, uma tacinha de água ali, simbólica, e à medida que fosse derrubando ali nas outras taças, aquilo ia se multiplicando? Porque aqui não era apenas um milagre, aqui era um sinal profético. Então, quando eu olho para isso daqui, água sendo transformada em vinho, eu tenho que me lembrar do processo que Jesus usou. Porque nesse processo ele está dizendo, olha, sabe as mãos e os pés que são limpos aqui? Elas dizem muito sobre as obras que vocês fazem, os caminhos por onde você anda. E talvez toda a tentativa humana que você sempre teve de querer manter as suas mãos e os seus pés limpos, eu agora estou entrando em cena na sua vida para dizer que eternamente tem alguém que não apenas perdoa pecado, mas purifica a sua vida do pecado. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: já que a minha mãe me colocou em cena, eu vou dizer para vocês que eu não estou aqui apenas para multiplicar vinho, eu estou aqui para dizer para vocês, eu posso purificar você do seu caminho, eu posso purificar você das obras que você tem feito, eu posso purificar você dos seus pecados. O que Jesus está dizendo aqui, olha, você que está nessa festa, você precisa entender que mais do que um banquete que você está recebendo aqui, existe um banquete preparado para você, e nele não faltará vinho, não faltará alegria, não faltará transformação para a sua vida. E aí eu quero ler um texto com os irmãos, o Igor vai colocar aqui na tela, mas eu vou ler na minha Bíblia aqui a mensagem, tá? Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. Ontem, quando eu estava lendo esse texto, eu até chamei a Aida e falei para ela, olha esse detalhe aqui. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 7, diz assim, talvez enquanto você acompanha aqui, mas aqui está um pouquinho diferente. Vi o céu e a terra criadas de novo, o primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a Jerusalém santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão vinda do trono, e dizendo, olhe, Deus está de mudança. Diga amém. Vai morar entre os homens e mulheres da terra. Olha o que é isso aqui. O profeta tem uma visão então de algo que vai acontecer lá no futuro. Deus está de mudança. Ele vai morar entre os homens e mulheres. Continuando. Eles serão seu povo e Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou, olhe, eu faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. E então ele virou e disse, está feito, eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim, da fonte da água da vida, darei aos sedentos. Eu achei isso interessante demais, irmãos, porque lá na frente, quando nós estivermos com Ele, e se você for lá para o capítulo 22, que nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver que lá no final da Bíblia, lá no Apocalipse, Ele está apresentando para mim e para você um casamento eterno. O casamento do noivo com a noiva. Mas aqui nessa parte, Ele está encerrando esse texto dizendo o seguinte, olha, para os sedentos, eu vou dar da água da fonte da vida. Então eu entendo o seguinte, até mesmo lá, teremos pessoas que precisarão ter sede de Deus. Eu duvido que qualquer homem aqui nesse auditório
se casaria com uma mulher que dissesse publicamente para você que não seria fiel a você e que não te amaria como você gostaria? Eu duvido. Duvido, mas duvido mesmo. E aí, quando nós vemos então no verso 6, ele dizendo: olha, eu sou o princípio e o fim. Eu me lembro então que o primeiro milagre, o primeiro sinal milagroso de Jesus foi numa festa de casamento. E a última palavra de Jesus para mim e para você: eu vou vir buscar a minha noiva. Então Deus encerra também a palavra dele dizendo: prepare-se para um grande casamento. Prepare-se para um grande encontro que eu não vou ter apenas com uma pessoa ou com uma família, mas com todos aqueles que se renderam a mim e que admitiram a necessidade de um Salvador na sua vida. Então o que eu entendo, irmãos, é que você tem toda a liberdade, desculpa aqui a franqueza, você tem toda a liberdade de viver a vida que você quiser. Você tem toda a liberdade de viver, inclusive, o faz de conta que você quiser fazer. Você tem toda a liberdade de ser, inclusive, religioso. Mas eu vou te dizer uma coisa: só vai subir no altar aqueles que são sedentos por Ele. Ele não vai vir buscar uma noiva religiosa. Ele não vai vir buscar uma noiva que simpatiza com Ele. Ele não vai vir buscar uma noiva que apenas gosta de Jesus. Ele não vai vir buscar uma noiva que apenas se interessa por Ele quando está passando por dificuldade. Ele vai vir buscar uma noiva apaixonada. Uma noiva que é capaz de abrir mão dos prazeres do mundo para se casar com o noivo. Ele vai vir buscar uma noiva que é capaz de abrir mão de outros noivos, porque entende que Ele é o amado da sua alma. Porque hoje, irmãos, está sendo aí divulgado um evangelho que não é verdadeiro. Está sendo divulgada aí uma vida cristã que não é verdadeira, aonde você pode apenas frequentar, aonde você pode até não frequentar, porque Deus te ama do mesmo jeito. Ele te ama e Ele vai continuar te amando. Mas a noiva é uma noiva que se compromete. Noiva é aquela que se compromete. Noiva não é aquela simpatizante. Noiva que vai vir casar com Ele é aquela que quando entra ali, que quando passa pelo corredor da igreja, que quando passa para os convidados a vejam, está dizendo: entre todos aqui, entre todos que eu já conheci em toda a minha vida, eu abri mão de todos porque eu escolhi Ele. Você entende o que é isso? Ele vai vir buscar uma noiva que vai dizer para tudo e para todos o seguinte: olha, eu abri mão do mundo, eu abri mão dos prazeres do mundo, eu abri mão dos encantamentos do mundo, eu abri mão do sucesso que o mundo pode me trazer. Pode ser que para vir aqui para o altar, Deus está pedindo para você uma renúncia total. Pode ser que para vir aqui para o altar, Deus está dizendo para você: abra mão, porque eu não vou negociar, eu não vou aceitar uma noiva dividida, eu não vou aceitar uma noiva que enquanto está vindo para o altar, vai olhar para trás, achando que o que deixou para trás não valeu a pena. Mas eu vou vir buscar uma noiva que quando ela vem para o altar, ela não tem nenhum pensamento de arrependimento no seu coração. Ela está decidida: eu abro mão de tudo, porque o noivo é mais importante na minha vida. O noivo é mais importante, o noivo é a minha escolha. Eu não estou indo forçada, eu não estou indo porque alguém me forçou a entregar. Eu estou indo porque o noivo me atraiu. Com amor eterno te amei e te atraí para mim. E a noiva está dizendo sim. Você entende o que é isso? Apocalipse capítulo 22, verso
17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, os sedentos, o que vai acontecer com quem tiver sede? Venha. E quem quiser, irmãos, se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer com você, é te forçar a se casar com Ele. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Essa palavra não é uma palavra para os visitantes, embora pode ser também para os visitantes. Essa palavra não é uma palavra para quem nunca pisou numa igreja, embora seja também para aquele que nunca pisou numa igreja. Essa palavra é para mim e para você, que estamos acostumados a estar na igreja, domingo após domingo, mas a nossa vida não foi transformada. Essa palavra é para mim, inclusive que sou pastor. Irmãos, eu não posso fazer do meu pastorado uma religião. Eu não posso fazer disso daqui um cargo e um encargo que me torna melhor do que as pessoas, porque eu estou aqui à frente. Porque se eu não tiver a minha vida transformada, Ele não vai me receber no altar, porque vai ser recebido no altar aqueles sedentos por Ele. E aí eu quero te perguntar, você se lembra do vídeo que o pastor Marcos passou no começo? Igor, tem como engatilhar aquele vídeo de novo? Porque tem muita gente que não chegou no horário, e eu quero ter a liberdade aqui de ter uma autoridade paternal na sua vida. Que tipo de amor é esse que você diz ter para com Deus, se o encontro que Ele marcou com você foi 10 horas da manhã, você chegaria atrasado no seu casamento? Porque noiva tem mania de chegar atrasada, porque é chique. E se o noivo dissesse para mim e para você, casarei com você exatamente às 10 horas, que horas você chegaria na igreja? Se hoje fosse o dia do seu casamento, que horas você estaria aqui para se casar com o noivo? 10h30? Eu estava aqui na frente hoje, 10h40, tinha gente subindo a escada. Com todo amor eu te falo. Essa atitude diz muito sobre o que o noivo representa na sua vida. Porque se o noivo é tudo para você, eu chego antes das 10. Porque eu quero me casar com Ele. Eu estou sedento por Ele. Eu estou ávido por estar diante dEle. E tem um detalhe, não é quem está aqui que me conduz até Ele. É eu que me apresento e digo, eis-me aqui para tocar a tua face. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei.